Bom dia. Hoje é bem rapidinho. Bom dia. Cheguei. Legal. Muito legal. Ai, ai. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é bem rapidinho, tá? Hoje é sem sofrimento. Bem rapidinho. Ah, Oi, Sora, bom dia. bom dia, meu amor. Tudo bem com você? Tô bem, e você? Bem. Vamos lá. Hoje é bem rapidinho. Aí vocês podem ir dormir. Bem rapidinho. Nossa, essas horas dormir de novo. Ah, não sei, tem aluno que estava louco para ir dormir. Ah, já perdi a primeira aula. Ah, hoje é bem rapidinho, é coisa de 15 minutinhos a gente encerra, é bem rápido mesmo. Essa semana é bem levinha, para poder dar uma confortada, porque semana passada foi punk. Então, os resultados da semana passada não foram bons, não. Mas dessa semana, a maioria que já fez a prova dessa semana, assim, a grande maioria tirou nota acima de 8. Então, tá bem tranquilo. Essa semana tá sossegado. Bem sossegado. Já vou até pegar a tela aqui para vocês. Bem rapidinho mesmo. Essa semana e a outra semana, gente, tá bico. É momento para vocês tirarem nota azul. Ou seja, tirar acima de 8. Tá bem facinho. Vamos lá, deixa eu só esperar mais um tempinho que o pessoal tá entrando. E nós vamos pegar lá o da página 56, ó. Nós vamos fazer 3 exercícios, que são os exercícios um pouquinho mais diferentes que tinha aí. Na verdade, diferente, eu não sei nem se seria essa palavra, porque eles são praticamente tudo igual, tá? É o exercício 2, o exercício 4 e o exercício 5, tá? É muito simplesinho, sem segredo. Deixa eu admitir aqui. Ô, Sora, hoje a gente Oi, vai até que amor. página, mais ou menos? Então, nós só vamos fazer 3 exercícios, os mais diferentes que tem aí, né? E depois à tarde eu mando as respostas para vocês de todas as páginas, né? Dessa parte da matéria, né? Porque como eles são muito simplesinho, é bobeira ficar segurando vocês aqui. Porque cada um resolve de um jeito essa parte da matéria, cada um tem um método de resolução, né? Então não vai precisar resolver igual eu estou resolvendo aqui, mas é bem simples. Tá? Aí à tarde eu mando todas as respostas para vocês das tarefas e dos demonstre seus conhecimentos. Eu coloco lá na Agenda Edu para vocês, tá? Lembrando que se alguém quiser a lista, qual é a página? É a página 56. Se alguém quiser a lista dos problemas de equação do segundo grau para ir fazendo em casa, uma lista à parte, é só me mandar lá na Agenda Edu, que aí eu mando no particular, tá, gente? Professora, eu já não tô dando conta das que tem que fazer. Eu não quero mais não, tô bem assim. Porque tem aluno que vai prestar o ETEC e aí eles querem, como cai muito, né, equação de segundo grau é problema, e aí eles querem. Eu imagino que deva estar sendo complicado também para vocês. Se está sendo para a gente, eu fico imaginando para você, está sendo pauleira. Mas olha, gente, eu acho que isso daí não vai terminar tão cedo, porque hoje de manhã eu estava vendo o jornal e está chegando um novo surto, né, da doença, né? Então, em alguns países a doença ela está voltando, nunca foi embora, né? Mas assim, países que retornaram à rotina, começaram a aparecer o número de contaminados, estão aparecendo. Países que tinham 2 contaminados, que tinham zerado, né? Agora já estão com 100 e poucos contaminados, assim, de um dia para outro. Então, dizem que vai ter uma nova onda dessa história toda, e tô achando que provavelmente, viu, gente?
do jeito que eu estou vendo ali no jornal, principalmente na CNN Internacional. Se vocês assistem a CNN, se vocês têm essa curiosidade, lá fala muito dessa segunda onda. Complicado, viu? Tô achando que nós vamos ficar um bom tempo aqui ainda guardados. Ai, ai. Bom, Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou virar aqui para a gente começar rapidinho. Como vocês têm um monte de coisa para fazer aí. Deixa eu desativar aqui. Bom, a hora que eu começar a fazer aqui, meu povo, vocês vão ver, você falar, nossa, professor, que bobeira. Realmente, é uma bobeirada, tá? Espera aí só um pouquinho. Pois é, não querem devolver a liberdade pra gente, também acho, viu, Vi? Bom, vamos lá, então. Tá difícil a coisa, viu? Bom, gente, é o seguinte, então eu peguei aí os 3 principais dessa semana, tá? São esses 3 que estão aí. Lembrando que, assim, você resolve da maneira que você acha melhor para você, tá? Não é uma matéria que exija uma fórmula específica, que você é obrigado a resolver desta maneira, tá? Então, você resolve da maneira que você acha melhor. Tem um menino lá do nono B, que ele desenhou fazendo mais resolveu fazendo mais setinhas, lá puxando mais setinhas. Ele achou uma lógica naquilo ali e resolveu, tá? A única coisa que eu não aconselho para o aluno é resolver pela fórmula da proporção, mas aquela fórmula com as frações, lá, a fórmula da proporcionalidade. Aquela fórmula lá não é bacana, viu, gente? Não é bacana porque, às vezes, a pessoa se enrola. Quando é inversamente proporcional, às vezes acontece de se enrolar feio, porque você mexe com muita fração, tem que inverter fração, e às vezes não é legal. Então, os 2 métodos que a apostila te trouxe essa semana, o melhor é o método que nós estamos usando, que é da constante, de proporcionalidade. Esse é o melhor método, tá? O primeiro é um método que não... Na verdade, é um método até que caiu, assim, você não encontra ele com muita facilidade por aí, não, porque ele é muito complexo, assim, a resolução dele é uma coisa que não precisa sofrer tanto, sabe? Então, o aluno não precisa sofrer mais. Então, não é ideal, não, tá? Então, lembrando, é uma matéria que você resolve não necessariamente por algum método, você pode escolher o seu próprio método de resolução, tá? Não tem segredo. Então, vamos lá. Ele fala de uma indústria farmacêutica, né? Nessa indústria farmacêutica tem uma certa solução que contém ao todo 450 gramas, então esse 450 gramas seria um montante, tá? Então 450 gramas é o montante. Aí ele fala que você tem 3 substâncias aí, em quantidades, ó, diretamente proporcionais aos números 5, 2, 5 e 8. Então, aqui está a parte principal do seu problema. Olha lá, olha como ele é simplesinho. Se falou que é diretamente proporcional, gente, nem pensa. Significa que a constante, ela é multiplicada, tá? Então, essa constante, ela é multiplicada. Professora, sempre vai ser assim? Sempre, sempre, tá? Diretamente proporcional, sempre essa constante será multiplicada, sempre, tá? Não existe essa constante, de repente, envolver um outro processo em que essa constante, ela vire uma soma ou uma subtração, não vai acontecer, tá? Isso é regra quando a gente fala de diretamente proporcional. Tá? Então, eu tenho aí essa indústria ela tem 450 gramas de uma substância aí, de uma solução, e essa solução, ela é diretamente proporcional aos números 2, 5 e 8, ou seja, as soluções 2, 5 e 8. Ele quer saber quantas gramas cada uma dessas soluções receberam, tá? Elas têm na fórmula dela, tá? Facinho. Multiplicação constante sempre fixa. Então, se eu tenho 3 números, né, 3 proporções, eu tenho 2K. Deixa eu apagar aqui. 2K mais 5K mais 8K
que vai ser igual a 450. Olha lá, acabou praticamente o problema, né? Então, se ele está ligando, olha lá, ele faz uma relação entre a proporcionalidade e os números, ó, os números aqui. A gente sabe que diretamente proporcional eu tenho a constante, que é sempre fixa, tá aqui também. E tem um montante do 450, que é o total da solução que eu tenho, das gramas aí, né? Então, somo todo mundo, caí numa equação do primeiro grau simples, vocês já sabem resolver isso de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro. Ó. Pronto. 15 está multiplicando, passa dividindo. Ó lá. Constante de proporcionalidade igual a 30. Acabou. Acabou. Agora vamos achar as gramas de cada uma das soluções aí. Gente, outra coisa. Quando a gente fala em constante de proporcionalidade, aqui eu tenho uma situação problema, tá? Numa situação problema, eu nunca vou ter duas constantes, ou seja, constantes diferentes, tá? Numa situação problema, eu só posso ter uma constante de proporcionalidade. Tá? A não ser que exista uma outra situação problema junto com aquela primeira situação. Aí sim. Agora, nesse caso, onde eu só tenho uma única situação problema, então eu só tenho uma única constante de proporcionalidade também. Tá? Então, achei a constante sempre fixa, sempre. Pego agora os números. Então, eu tenho a primeira solução aí, que é o 2K. Eu tenho 2 vezes o 30, 60. Acabou, 60 gramas. Depois a segunda solução, 5 vezes K, 5 vezes o 30, sempre fixo, 150 gramas. E a última, 8 vezes o K, 8 vezes 30. Olha lá, 240 gramas. Olha lá, gente, acabou. Acabou. Quer tirar a prova real? Soma todo mundo aqui, ó. Somou as 3 soluções, ó, você volta a ter quem? Os 450 gramas. Olha lá, só isso, tá? Sem segredo. Agora vamos para o próximo. Eu vou mandar todas as respostas para vocês hoje à tarde, aí vocês vão ver como eles são simplesinhos. Agora, esse aqui é bacana, tá? Esse aqui é bacana não pela resolução, porque a resolução dele é simples igual aos outros, mas pela interpretação. Então, existe umas jogadinhas que a gente vai aprendendo conforme aí o andar da vida aí, tá? Se você for olhar esse exercício, você ler esse exercício, em nenhum momento ele fala que ele é diretamente proporcional ou que ele é inversamente proporcional. Ele não fala nesse exercício, tá? Por que que ele não cita isso? Porque, na verdade, o aluno ele precisa ter pelo menos um mínimo de entendimento do que é uma situação direta ou do que é uma situação inversa. Toda vez que eu tiver uma situação problema que envolva velocidade, gente, e tempo, ó, essa situação é inversamente proporcional. Você nem pensa, tá? Então, assim, ele não disse claramente para você que é inversamente proporcional, mas ele usou 2 termos que já caracterizam uma função inversamente proporcional, que é a velocidade e que é o tempo, tá? O que significa isso? Vamos supor, eu tenho velocidade e tenho tempo. Ó, vou pôr um sinal de gol aqui. Então, assim, quanto maior a velocidade, gente, menor vai ser o tempo. Tá? Quanto menor é o tempo, maior Peraí, deixa eu escrever aqui que estou fazendo coisa errada já. Peraí, deixa eu apagar isso aqui que estou vendo essas coisas, tá me incomodando. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Aqui, eu tenho velocidade. Opa, eu tenho velocidade e tenho tempo, tá? Então, o que significa? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. Quanto maior é a velocidade, menor vai ser o tempo, tá? Quanto menor a velocidade, maior vai ser o tempo, tá? Então, não tem como isso aqui, ó, não tem como isso aqui correr os dois para o mesmo lado, ou seja, maior tempo e maior velocidade. Não tem como isso aqui acontecer assim, ó, os dois aumentarem ao mesmo tempo. É impossível o tempo aumentar junto com a velocidade. Isso não vai acontecer jamais isso aqui. Por quê? Porque o tempo, ele é o inverso da velocidade. E a velocidade, ela é o inverso do tempo. Tá? Por isso que quando a gente fala da constante de proporcionalidade em situações onde elas são inversamente proporcional, é sempre dividido. Por quê? Porque um é sempre o inverso do outro, sempre o inverso do outro.
tá? Então, apareceu na sua situação problema velocidade, inversamente proporcional. Apareceu na sua situação problema tempo, inversamente proporcional, tá? Mesmo que ele não cite em nenhum momento inversamente proporcional ou diretamente proporcional, tá? Não acontece. Se vocês pegarem um problema desse, aonde aparece que a velocidade ela é diretamente proporcional ao tempo, o problema ele está errado, tá? Porque isso não acontece nunca. Então, houve um problema aí de digitação ou alguma coisa parecida, tá? Então, lembrando, se ele não deu a palavra diretamente ou inversamente, mas ele deu num problema velocidade e tempo, você tem que colocar na tua cabeça que essas duas palavrinhas, velocidade e tempo, não pode ser outra coisa senão inversamente proporcional. Eles não são inversamente proporcional, ou seja, eles não são diretamente proporcional, sempre inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Quanto menor é o tempo, maior vai ser a sua velocidade aqui, tá? Aí vamos pegar o que ele quer. Ele fala que nesse percurso entre duas cidades, um percurso de carro entre duas cidades foi feito em duas etapas, numa mesma distância, tá? Outra coisa também, ó o que ele disse aqui, ó, mesma distância, tá vendo? Se você tivesse duas cidades aqui e estas distâncias fossem diferentes, não seria uma proporção, tá? Não seria uma situação de proporcionalidade. É aquele caso que eu falei para vocês na aula passada. Vamos supor, eu posso ir na padaria hoje e comprar 4 pãezinhos. Amanhã eu vou na padaria e eu compro 8. Aí depois de amanhã eu vou na padaria e eu compro 12. Isso é uma situação de proporcionalidade. É uma situação real de proporcionalidade. Então, nessa situação que eu acabei de dizer agora, existe uma constante de proporcionalidade fixa. Agora, se eu falar assim para você, olha, fui na padaria e comprei 4 pãezinhos hoje. Amanhã eu fui nessa padaria e comprei 6 pães. Depois da manhã eu fui nessa padaria e comprei 2 pães. Ou seja, já está claro que não é uma situação de proporcionalidade. Então, é apenas uma situação. Então, quando a gente pega esses tipos de problema, a gente tem que saber isso, se isso é uma situação de proporcionalidade ou se não é uma situação de proporcionalidade. Se ele não tivesse colocado isso aqui, ó, isso aqui não seria uma situação de proporcionalidade, só seria uma situação. Ou seja, o carro percorreu as duas cidades, numa velocidade tal, foi até essas duas cidades, só seria uma situação, mas não uma proporção, tá? Ou seja, seria um simples exercício de física, tá? Um exercício de física, onde você vai calcular velocidade média, tempo, tá? Agora aqui não, tá? Por ele dizer que você tem a mesma distância, então há essa proporção. Então, ele entra na regra de quem? Da constante de proporcionalidade. Tá? Então, eu tenho esse percurso de carro entre essas duas cidades e foi feito em 2 etapas de mesma distância. Na primeira etapa, a velocidade média foi de 75, primeira etapa foi de 75 quilômetros por hora. Na segunda etapa, foi de 100 quilômetros por hora. Aí ele fala, se o tempo total do percurso foi de 14 horas, então a sua montante são as 14 horas, quanto tempo durou cada etapa, tá? Olha lá, já sei que é inversamente, então a constante ela é dividida. K dividido por 75, mais K dividido por 100, é igual um montante que é o tempo total. Você fala, professora, esse mais aqui corre o risco de ser menos? Não. Não, porque a gente está falando de uma situação, tá? É uma mesma situação onde tem 2 etapas envolvidas nessa situação. Então, é impossível aqui ser menos, porque é a mesma situação, tá? Então, eu tenho aí o 14, eu tenho o constante dividido por 75, mais a constante por 100. Então, a gente precisa tirar o MMC. MMC de 75 e 100 é o número 300. 300. Olha lá. Tudo que vocês já sabem fazer. Voltou naquilo que vocês já sabem fazer. Por isso que eu falei que hoje ia ser rapidinho. 300 por 75, eu tenho 4. Então, 4K.
mais 300 por 100, eu tenho 3, e 3 vezes K, 3K. Que é igual 300 por 1, 300, e 300 vezes o 14, eu tenho os 4.200. Pronto. Corto, eu tenho 7K dividido por 42. K vai ser igual a 4.200 dividido por 7, tudo que vocês já sabem, sem segredo. Esse K vai ser igual a 600. Então, sua constante de proporcionalidade é o 600. Lembrando, isso aqui é fixo, isso não vai mudar. Então, nesse mesmo exercício, nessa mesma situação, eu tenho 600. Isso aqui não muda, fixo. Agora, vamos pegar lá. Eu tenho a primeira distância, né, a primeira etapa, que seria K dividido por 75. Então, o K, 600, que é o valor fixo, dividido por 75. Então, nessa primeira cidade, ele levou um tempo de 8 horas. Olha lá. Agora, nós vamos para a segunda etapa, que é a constante por 100. Então, a constante, que é fixa, 600 dividido por 100. Então, eu tenho um tempo aí de 6 horas. Olha lá, acabou. Então, tirando a prova real, 8 mais 6, olha lá, 14 horas. Sem segredo, ó. Não tem segredo nenhum, tá vendo? Tudo que vocês já sabem fazer. A única pegada mesmo do exercício é saber se ele é direto ou se ele é, e saber se ele é inversa. Lembrando, direta multiplica, inversa divide, tá? Porque uma operação é inversa a outra. Aí vamos lá. O último, tá vendo? Esse aqui ele merece um coração, que esse aqui vocês podem encontrar por aí em alguma prova. Tá? Esse aqui você pode encontrar ele por aí, ó. Ó, esse é um exercício importante, tá? Esse eu já vi esse exercício em várias provas de concurso, tá? Então, ele é um exercício importante aí. Então, vamos lá. Tá. Então, vamos lá, gente. Esse é um exercício importante. Eu estava lendo uma mensagenzinha ali que depois eu vou responder. Então, vamos lá. Esse aqui é importante, ele cai em vários lugares. Então, vocês podem ver que tem alguns que eu faço sempre um coraçãozinho aí, para vocês verem que ele é importante, tá? Então, esse aqui é bacana vocês guardarem ele, tá? Bom, ele fala da caixa d'água. Essa caixa d'água, ela está presente a vida inteira. Quando a gente fala de proporcionalidade, vem essa caixa d'água na vida. Tá? Ele fala que essa caixa d'água levou, 60 minutos. Apareceu um tempo aqui, ó. Apareceu um tempo. Se apareceu um tempo, moçada, inversamente proporcional. Toda vez que eu tenho uma situação que aparece tempo, ela é uma situação inversa. Difícil, mas raramente aparece uma situação em que o tempo ele é proporcional, ou seja, ele é diretamente proporcional. Tá? Então, apareceu o tempo inversamente, tá? Então, isso aqui, ó, já caracteriza pra gente que a gente tá falando de uma situação inversa, tá? Situação inversa aí. Se é uma situação inversa, a constante de proporcionalidade, ela será dividida. Então, o que que ele fala aí? Bom, uma caixa d'água levou 60 minutos para ser esvaziada em 2 tempos. Para o primeiro tempo, foram abertas 2 torneiras. 2 torneiras. Para o segundo tempo, foram abertas 3 torneiras. Gente, parou aqui, ó. Vamos analisar. Olha só. Se o problema falar só isso aqui, ó, ou melhor, se o problema ele falar, quer ver? Eu tentar mostrar uma coisa para vocês. Se o problema ele parar aqui, ó, você não consegue resolver esse exercício. Ele não tem resolução. Quer ver? Olha só. Primeiro tempo, foram abertas 2 torneiras. Segundo tempo, foram abertas 3 torneiras. Tá? Aí ele fala assim, ó. Quanto tempo durou cada esvaziamento? Olha só. Quanto tempo durou cada esvaziamento? Se esse exercício ele parasse aqui, ó, no esvaziamento, você não consegue dizer se existe uma proporção aqui.
Então, isso aqui não seria uma situação de proporcionalidade. Você não tem como saber, a não ser que você tenha uma bola de cristal, sei lá o quê. Mas assim, você não consegue saber, gente. Então, esse exercício seria qualquer coisa, menos proporcionalidade, tá? Então, você não conseguiria colocar aqui uma constante aqui. Por quê? Porque para você ter uma constante de proporcionalidade, você precisa ter elementos que são iguais. O que significa isso? As torneiras, elas precisam ser iguais. A quantidade que essas torneiras foram abertas, ela também precisa ser iguais. Ou seja, ela precisa estar, se ela está aberta total, todas têm que estar abertas no total lá, tá? Se elas estão abertas, sei lá, meio, um pouquinho aberta, todas têm que estar um pouquinho aberta. Então, o exercício, o problema, ele tem que te dar essa informação. Se o exercício não te der essa informação, não tem como você resolver, porque você não consegue saber a história da padaria, entendeu? Você não consegue resolver isso aqui, tá? Seria uma resolução impossível, tá? Ou seja, seria um exercício nulo, tá? Aquela história de nenhuma das alternativas, então, seria o caso, porque ele não teria uma resolução. Mas para não acontecer isso, aí ele vem aqui, ó. Sabendo que as torneiras são idênticas e foram abertas totalmente. Então, para isso aqui se tornar uma situação de proporcionalidade, ele deu essas palavras, idênticas e abertas totalmente. Agora sim eu tenho essa situação. Então, moçada, se você vai fazer um concurso, a gente não sabe, se você vai fazer um concurso público, sei lá o quê, e em concurso público é o que mais cai esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão é questão de concurso público, tá? É uma questão também que aparece algumas vezes no Enem, não é o carro-chefe do Enem, tá? O carro-chefe do Enem realmente é a parte de geometria, álgebra, aquela parte da semana passada, né? Que é a parte do ETEC lá. Então, se você tem essa pretensão de prestar um concurso público, você tem que saber analisar toda essa situação aqui, ó. Tá? Quando é uma situação que envolve proporcionalidade, quando é uma situação que não envolve proporcionalidade, você precisa saber diferenciar uma coisa da outra. Então, primeira coisa, ele deu o tempo. Ó, se deu tempo, a maioria das vezes é inversamente proporcional. Muito difícil você achar alguma situação que envolva tempo que seja proporcional. Tá muito difícil, né? À toa que eu nem lembro de nenhuma agora, tá? É muito difícil, tá? Então, aqui, você tem o tempo inverso. Depois do tempo, ele te deu a situação das torneiras abertas. Só que para isso aqui virar uma situação de proporcionalidade, o que que ele falou para você? Olha, as torneiras, elas são idênticas e elas foram abertas totalmente. Agora sim eu tenho uma situação de proporcionalidade. Então, vamos lá. Eu tenho um montante de 60 minutos, que seria o tempo que essas torneiras levaram para esvaziar, né? A soma dessas duas etapas. Então, na primeira etapa que eu tenho aí, ó, sabe aonde mais aparece esse tipo de exercício, gente? Em OBMAP, tá? Esse aqui é um exercício claro de segunda fase de OBMAP, ó, tá? A molecada, quando vai subindo de fase lá, acaba se deparando com alguns exercícios assim. Em outro lugar que eu vi isso aqui também, foi na última prova da Astra que teve o ano passado. Também apareceu um exercício muito parecido com esse aqui da caixa d'água, tá? Então, primeira etapa. Na primeira etapa foram abertas 2 torneiras. Na segunda etapa, foram abertas 3 torneiras. Já sei que é inversamente, nem pensa. Constante dividido pelas 2 torneiras, mais constante dividido pelas 3 torneiras, que é igual a 60 minutos. Olha lá, voltei na mesma coisa que vocês já vinham fazendo aí, ó. É um repeteco, tá? Então, MMC de 3 e 2 é 6. 6. 6 por 2, 3, 3K. Mais 6 por 3 é 2, 2K. Igual. 6 por 1 é 6, 6 vezes 60, 360. Corta, corta. Eu tenho aí 5K, que é igual a 360. K vai ser igual a 360 dividido por 5. Eu tenho uma constante de 72. Então, achei a constante, não muda. Agora vamos achar as etapas. Primeira etapa,
2 torneiras abertas. 72 dividido por 2. Então, na primeira etapa, a caixa d'água ela demorou exatamente 36 minutos para esvaziar. Na segunda etapa, ó, eu tenho 3 torneiras abertas. Então, ela demorou para ser esvaziada, essa caixa d'água. Ela demorou aí na segunda etapa 24 minutos. Olha lá, acabou. Se você somar o 36 mais os 24, você volta em quem? Nos 60 minutos. Ó, acabou. Acabou o exercício. Bico, 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 tá? O único problema é não se perder aonde? Na interpretação, tá? Quando ele não fala. No caso lá do primeiro, ele já falou para você, olha, é inversa, olha, é direta, olha. Quando ele não fala, você tem que fazer toda essa interpretação para saber a situação. Na prova de vocês, existem alguns problemas assim, alguns probleminhas assim, que ele não fala se é inversa ou se é direta, tá? Então, você vai precisar ter essa interpretação aqui nas provas dessa semana, mas são situações muito simplesinhas, tá? Que se você bater o olho, você já sabe se é direta ou se é inversa, tá? Agora eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui, tá? Toda vez que for DP, ó, toda vez que a gente encontra essa sigla DP, isso significa diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Proporcional. O que significa ser diretamente proporcional? É quando eu tenho uma situação em que essa situação, os fatores envolvidos nessa situação, eles crescem juntos, os dois crescem juntos, tá? Ou seja, os dois aumentam juntos essa situação, tá? Vamos supor uma situação diretamente proporcional. Putz, tá, me fugiu da cabeça agora. Tá, peraí. Então, eu tenho diretamente proporcional, agora deixa eu pôr aqui, inversamente proporcional. Ó, inversamente proporcional. IP, inversamente proporcional. Ó, o que acontece no inversamente proporcional? Um cresce e o outro diminui. Aqui, ó, a situação, ela cresce junta. Ela cresce junta, essa situação. Ou seja, vamos supor, a gente teve um caso aí no caderno de vocês que fala sobre a pensão, tá? Sobre a mesada. Então, o que foi falado? Que quanto mais idade o filho tem, mais mesada ele recebe, tá? Então, vamos supor, se ele tem 2 anos, ele vai receber uma mesada de R$100. Certo? Se ele tem 3 anos, ele vai receber uma mesada, sei lá, de R$200. Vamos dobrar isso aqui. Se ele tem 4 anos, ele vai receber uma mesada de R$300. Olha lá, as duas situações, elas sobem juntas. Tá vendo? Elas sobem juntas, ó. Então, eu sei que isso daqui é diretamente proporcional, tá? Além de ter a mesma constante, isso aqui é uma situação diretamente proporcional, por quê? Porque as duas sobem juntas, ó. E sobe a idade da criança e sobe o valor. Eu também queria, viu? Eu queria um salário assim também. Então, assim, a idade da criança e sobe o valor da mesada da criança. Cada ano que a criança faz, né? Ou seja, quando ela tiver 15 anos, ela vai estar recebendo uma nota aí, tá? Então, isso aqui é uma situação de proporcionalidade, tá? Ou seja, diretamente proporcional. Quando a situação, os dois crescem juntos, tá? Agora, inversamente proporcional é o contrário. Aí a gente sempre usa a história do pedreiro, né? Então, se eu tenho um pedreiro, vamos supor que ele demora, sei lá, 10 dias para construir um muro, ó, ele demora 10 dias para construir um muro, tá? Se eu tenho 2 pedreiros, ó, ele vai demorar o quê? 5 dias. Ó lá. Tá vendo? Então, o que acontece? Eu estou aumentando o número de pedreiros, mas eu estou diminuindo o número de dias. Então, isso aqui é uma situação inversamente proporcional, tá? Quando os envolvidos, ó, na situação, quem são os envolvidos? O pedreiro e os dias. Um é o inverso do outro, ó. Enquanto um sobe, o outro diminui. Agora, olha aqui a mesada, ó.
a idade e a mesada. Ou seja, os dois crescem juntos, ó. Quanto maior a idade, maior a mesada. Então, os envolvidos na situação, quem são os envolvidos na situação? A idade e o valor da mesada. Eles crescem juntos, ó lá, numa mesma proporção. Eles vão crescendo juntos. Isso aqui é uma situação diretamente proporcional, tá? Aí vem aquela história do último exercício, da velocidade. Olha só, eu tô aqui em Jundiaí, ó. Eu demoro, vamos supor, 20 minutos para chegar em Itupeva. Ó, em Itupeva. Com uma velocidade de, sei lá, 50 quilômetros por hora. Ó, tá? Vamos supor que eu demore 10 minutos para chegar em Itupeva agora, só que com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Ó lá. Tá vendo? Então, aqui o tempo diminui, ó, e a velocidade aumenta. Tá vendo? Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Quanto maior é o tempo, ó, menor é a velocidade, tá? Então, isso aqui é uma situação inversa, aonde o tempo, ele tá diminuindo, mas a velocidade, ela tá aumentando. Ó, a velocidade aumenta e o tempo, ele diminui, tá? Então, quando for olhar esse tipo de exercício, tem que saber caracterizar o que está acontecendo. Se é direta, se é inversa. Se você não souber distinguir quem é quem, aí não dá para resolver, você não consegue resolver esse exercício. É impossível, tá? Porque ele conta mais com a interpretação do que propriamente com a conta. Porque se a gente for olhar aqui, ó, a gente percebe que ele é mais a interpretação do que a conta. Porque isso aqui vocês tiram de letra, isso aqui. O problema é a interpretação. Aí você fala, professor, eu ainda não sei como é que faz isso. O que você tem que fazer? Entra lá no portal do Objetivo e pega o caderno do 7º ano. Do 7º ano. Eu acho que o caderno do 7º ano, eu acho que deve ser 2º bimestre? Não, 3º bimestre. Ó, 3º bimestre, você acha isso lá, tá? Aí lá tá explicando a base direitinho, os exercícios que fala, isso é direta, isso é inversa, isso é proporcional, isso não é proporcional, tá? Então lá no livro do 7º ano você consegue saber direitinho. Aí você fala, professor, essa matéria ela termina por aqui? Não. Quando você voltar, o Vinícius, o que está acontecendo com você, gatinho? Que você entra e sai. Então, assim, ó, gente, essa matéria, ela é facinha agora, tá? Mas aí, lá no 1º ano, o professor Yuri, ele vai aprofundar essa matéria com estatística, tá? E aí ela pega. Então, esse ano ela vem tranquila, essa semana que vem ela vai ser tranquila também, tudo tranquila. Você só vai ter um problema com essa matéria que você fala, meu Deus, professor, agora pegou de verdade. É lá no 1º ano do colegial, tá? Lá pelo final do 1º ano, o ano que vem, aí você vai ver que a coisa pega. Então, o bacana é que quem ainda não sabe o que é direta, não sabe o que é inversa, não sabe como é que funciona direito essa situação, de achar a razão, de achar a proporcionalidade ali, o bacana é pegar aquela apostila do 7º ano, tá? E quem não estudou no Objetivo pode pegar ela pelo portal, vocês têm acesso a ela pelo portal, tá? E é bacana dar uma olhada lá, porque essa matéria ela volta para vocês ainda. E aí ela volta para finalizar, né? Aí vem a parte que pega de verdade, tá? Gente, acabou. Hoje é só isso, meus amores. E o Vinícius, toda hora ele põe o iFood aqui na minha frente. Toda hora. Tá vendo? Então, meu povo, é isso por hoje, tá? A prof tá com muita saudade de vocês. Gente, ó, quem não conseguiu copiar a questão, não se preocupe que eu vou mandar estas questões para vocês, tá? Eu posso mandar essa folha que eu escrevi, mas eu vou mandar agora à tarde todas as respostas, tá? Eu vou mandar. Então, não se preocupe, professora, eu não consegui copiar, não consegui pegar. Então, não se preocupe que eu mandarei para vocês, certo? Estou com muita saudade. Se cuidem, meus amores. Se cuidem, porque eu quero ver todos no final do ano com seus vestidos longos, de terno, de gravata borboleta, tá? De tênis. De tênis. Você sabe que no ano passado, um aluno meu do 3º ano, ele foi com aquelas calças que os homens estão usando agora, que vai pela canela, assim, sabe?
Não sei o nome daquilo, gente. Ele foi com mocassim, uma coisa louca aquele menino. Eu nem acreditei, porque ele era um menino assim muito centrado, ele mal falava, sabe? Aí ele foi com uma calça assim no meio da canela, sabe? No meio da canela aquela calça e foi com aqueles mocassim assim, nunca tinha visto nenhum homem usando assim, né? Colorido, gente, mas foi assim, só deu ele naquela formatura. E ele usou uma gravatinha borboleta assim, mas tava uma coisa, aí ele fez aqueles dreads, sabe? Fez um dread bem alto assim, e ele não tem o cabelo crespo, nada. Ele fez o dread especialmente para a formatura. Que nem dizia ele, que ele ficou tomando remédio para dor um mês depois, porque diz que dói muito, né? Diz que ele ficou tomando um mês, depois ele ficou tomando analgésico, porque puxa isso aqui, né? E aí ele falou que doía demais, demais. Mas olha, gente, já vão pensando na formatura de vocês que ela está chegando, se Deus quiser. Nem sabemos se vai ser formatura online, Não, tá ligado? Entregar o não. Vamos entrar em oração, vai dar tudo certo. Eu quero ver vocês lindas, maquiadas, com cílios postiços, com batom vermelho, tá, gente? Beijos. O Lobby está tão animado que ele já tá na escola já. Então, olha lá. Mas é cara de pau, né, gente? Ele saiu. Gente, beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, Tchau, Sônia. Tchau.